Pessoal, olha só, na verdade, o que eu estou... Ela foi condenada ou não a 14 anos de cadeia? A mulher que passou batom, não? É porque, tipo, a gente tá numa deterioração do sistema público brasileiro que tá chegando, que tá causando uma crise geopolítica no Brasil imensa. Ô, Monark, deixa eu falar uma coisa para você rapidão. Sabe quem é um dos responsáveis, inclusive, por deteriorar tudo isso? O judiciário. Pessoas que têm, por exemplo, um grande poder de influência, mas que não entendem bulhufas do que está falando, e aí começa a dar pitaco numa decisão de um ministro da Suprema Corte sem ter sequer lido uma linha do processo. O problema é que hoje você pega, por exemplo, uma decisão que mandou um criminoso para a prisão, e aí você sabe por que gostava desse criminoso, você fala o seguinte, não, mas tá tudo errado. Como é que o ministro pode fazer isso? Mas você foi lá, leu um pouquinho da decisão, você leu o processo, a questão você uma pessoa tem milhões de pessoas. Eu estudo direito. Então, uma das funções é exatamente ler processo, ler petições. Ivan, você não leu nenhum dos processos. Eu tenho certeza que você não leu nenhum dos processos. E se você leu, você não entendeu nenhum dos processos, entendeu? E você então, também não entende a Constituição. Do processo? O que você não entende o que é a Constituição. Ivan, você não entende o que é a Constituição. Você não entende quais são os princípios constitucionais, os preceitos constitucionais. Você não entende qual que é a função do Supremo de verdade. O Supremo não é para interpretar a lei da forma com que ele quiser, para coordenar o sistema político da forma com que eles estão feitos. O Supremo não é um poder moderador, entendeu? Não é a posição. Não, ele é um poder basilar da democracia. Ele não é um poder moderador, ele é basilar. Existe um sistema chamado freios e contrapesos. O poder legislativo faz a lei, o poder executivo executa e o poder judiciário ele é praticamente o revisor de tudo isso. Se tiver alguma coisa, por exemplo, o poder legislativo criou uma lei lá que é inconstitucional, alguém reclamar da inconstitucionalidade dessa lei, o que vai acontecer? O Supremo vai derrubar. Se o Poder Executivo tomar uma decisão que estiver fora da Constituição e o Supremo for provocado contra isso, ele vai derrubar. Então, quer dizer, um toma uma decisão e o outro vai... Ivan, e se o Supremo tomar uma decisão que é contra a Constituição, o que acontece? Não tem como, porque ele é que interpreta, cara. Agora, mas, cara, por exemplo... Você não pode interpretar... Pô, se não tem como, então significa que a Constituição, na verdade, é um texto nulo, que não vale de nada. Não é um texto nulo, cara. Se o Supremo pode interpretar a moda que ele quiser para tomar a ação que ele quiser, então, peraí, Ivan, vamos construir um raciocínio lógico aqui comigo. Se o Supremo ele não pode tomar decisão moda caralha, ele tem que respeitar o quê da Constituição? O que exatamente ele tem que respeitar da Constituição? O Supremo Tribunal Federal tem que respeitar o que o legislador colocou ali. Só que ele pode fazer interpretação. Ele pode fazer interpretação. Mas a interpretação pode ser a moda caralho. A gente estabeleceu que existe um limite de como ele pode interpretar, certo? Sim. Existe um limite ou ele pode interpretar da forma com que ele quiser? Não, existe um limite, respeitando as liberdades. Qual é esse limite? Da onde vem esse limite? Do legislador. Vem da Constituição, cara. Não vem da Constituição. O legislador que colocou na Constituição. Cara, quem colocou na Constituição foi a Constituinte. Cara, o que eu tô te falando é o seguinte. A Constituição tem leis. Elas têm princípios e regras que já foram estabelecidas em outras sociedades também. Porque a Constituição brasileira é nova e ela tem muita coisa copiada de outras constituições de outros países, certo? Inclusive daqui no Brasil também. Tudo da bem. Constituição de 45. Perfeito, beleza. A questão é, existem princípios legais, certo? E existem princípios que o juiz não pode ir contra a Constituição. Então, se na Constituição está escrito que o parlamentar tem imunidade, ou seja, ele não pode ser preso por nenhuma fala, por qualquer fala que ele fizer, ele não pode ser preso, e ele é preso. Isso é uma das inconstitucionalidades que o Supremo cometeu. Uma das. Foram diversas, entendeu? Porque rapidinho, o Supremo criou inquéritos ilegais, entendeu? Que dava o poder para o Alexandre de Moraes ser a vítima, dava e ainda dá, né? Ser a vítima, o juiz, o promotor, tudo ao mesmo tempo. Isso é claramente errado dentro dos preceitos do direito legal, cara. Isso é claramente inconstitucional e está escrito que não pode acontecer na nossa Constituição. E se ele está com um mecanismo de ação que funciona aquém da nossa Constituição, significa
que ele tem poder absoluto sobre o Estado. E ele é um ditador. Dizer uma coisa. Eu não quero ficar debatendo tecnicismos aqui da Constituição, do Código Penal, da suspeição de um juiz e tal. O ministro Alexandre de Moraes, para que você saiba, ele não é um juiz que abriu um inquérito, ou ele, ou Dias Toffoli, que é um inquérito ilegal, tal, não sei o quê. Como muita gente fica repetindo essa mentira até virar verdade. Uma mentira repetida. Não é mentira, cara. Eu perdi acaba virando verdade. Ivan, o ministro Alexandre de Moraes, rapidão. O ministro Alexandre de Moraes, ele passou a ser atacado. Você não pode ficar mentindo para as pessoas, cara. Pera um pouco. Não para de mentir, mano. Eu perdi 300... Não é questão de mentir, é questão de colocar os fatos 300 mil reais na minha conta. Para ver se você aprende alguma coisinha. Processo legal. Presta atenção para ver se você aprende alguma coisinha. Cara, eu sou vítima. Você que tem que prestar a porra da atenção, Ivan. Que você tá vivendo numa merda de uma ditadura. Você não é vítima, você praticou um ataque contra uma pessoa, essa pessoa se sentiu... Que ataque? Se sentiu violada nos seus direitos e ela foi atrás desses direitos. Eu fui punido por questionar as urnas, cara. Isso não é ataque a ninguém, porra. Ô, Monark, uma coisa é, você chegar pro Ivan num boteco, numa roda de bar, e você conversar que você tem dúvida. É sempre os mesmos talking points, Barba. Outra coisa é, você ir pra sua rede social... Ô, Ivan, você já tentou pensar por você mesmo? E parar de vomitar essas coisas decoreba que os caras aí te ensinam? Não é questão pessoal, de vocês estão escutando queridão. tudo aí? Escuta, vê se você escuta. Para de ouvir, só para eu já escutei isso 1 milhão de vezes. Você só para sabe de falar ouvir, mesma mas você merda, não tá... Ivan. A questão é que você está escutando, mas você não está ouvindo. É porque você só falou merda. Por que eu vou escutar quem fala merda? Cara, abre a cabeça, meu filhão. Para de abrir ter preconcebimentos do mundo, porque ficar nisso aqui você não vai aprender. Você vai ficar repetindo a mesma coisa mil vezes. Você não sabe nada sobre nada. Você não sabe os preceitos constitucionais. Você não sabe o papel do Supremo. Então vai, me dá uma aula de preceitos constitucionais. Eu já dei, cara. Eu tanto dei uma aula para você que você falou que não quer discutir as técnicas. Não, eu vou trazer aqui a questão da suspeição do juiz. Você falou que o Alexandre de Moraes é um juiz que está impedido de julgar porque ele é juiz, vítima, promotor, etc, coisa e tal, né? Por exemplo. Você já deu uma olhadinha no artigo 256 do Código Penal, que fala da suspeição do juiz? Que você não pode criar a suspeição do juiz. O Alexandre de Moraes foi colocado na posição de suspeito porque ele assumiu o inquérito. Só que aí é o seguinte, se a gente for partir desse princípio, toda vez que eu for processado, o que eu vou fazer? Vou para a rede social atacar o juiz para não ser julgado por ele? Só porque eu não quero esse juiz no meu caso? Isso é um absurdo que você está dizendo. Você não percebe o tamanho do absurdo que você está dizendo? Não, a questão é, eu fui atacado, eu fui punido porque eu falei, cara, presta atenção, eu nem ataquei o Alexandre de Moraes nem nada, cara. Eu fui punido ilegalmente por um cara que decidiu que você não pode falar sobre as urnas, você não pode questionar a urna. E aí ele me puniu, sendo que não existe na lei mecanismos para punir esse tipo de fala. E por não existir na lei, ele teve que usar um inquérito ilegal que suspendeu a Constituição e puniu um monte de gente ilegalmente, cara. Teve um monte de gente sendo torturada. Ivan, você está defendendo o governo que está torturando as pessoas e está agindo... Mas eles estão, cara! Teve gente que ficou paraplégico na cadeia. Mas, bicho, cara, se você não quer ser preso, não pratique crime. Tem uma mulher com 2 filhos que foi condenada a 14 anos de cadeia. Entendeu? Mas por que ela foi condenada? Mas porque por que ela foi condenada? Batom numa estátua, bicho. Não foi por isso. Claro que foi, cara. O que ela fez? Ela deu um golpe de Estado? Para, cara! Não foi por isso. Você sabe muito bem. Você deu um golpe de Estado, uma mulher com 2 filhos. Essas coisas para ver se você acaba acreditando nisso. Você repete esse monte de bobagem. Eu tô mentindo? Essa mulher foi condenada ou não? Você está mentindo, cara. Para as pessoas. Ela foi condenada ou não, Barba? Mentira. Barba, isso é ridículo, cara. Tu tem opinião ou você... Ela foi condenada por formação de quadrilha, organização criminosa. Por quê? Porque ela não estava lá sozinha. Porque é uma ditadura, porra. Presta atenção. Porque eles condenam o que eles quiserem, Ivan. Porque a lei já não vale mais de nada no Brasil. Você falou bastante. Barba, eu quero ouvir sua opinião, Barba. Ô, Barba, deixa eu ouvir a opinião dele rapidinho. Barba, deixa eu ouvir sua opinião, por favor. Olha só. Pessoal, olha só. Na verdade, o que eu estou... Ela foi condenada ou não a 14 anos de cadeia? A mulher que passou batom, não? Estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Foi, lógico. Você acha que ela estava dando um golpe de Estado enquanto ela fazia um protesto pacífico, passando batom na estátua? Você acha que isso é um golpe de Estado? Que ela estava tentando um golpe de Estado?
Não, cara, eu acho que a minha opinião sobre isso é que eu acho que ela foi massa de manobra de gente que queria fazer isso, mas ela não estava, então ela não estava dando um golpe de Estado. Não se dá um golpe de Estado, na minha visão, pintando batom. A ideia ali, ó, presta atenção agora. E ela tá sendo... Peraí, rapidinho, Ivan. E ela tá sendo punida, Barba, ela tá sendo punida por dar um golpe de Estado, sendo que ela não tinha a mínima capacidade de realmente... Tentativa. Não, ó, primeiro, não se pune golpe de Estado. Ivan, falando sobre preceitos legais, existe um preceito legal que uma pessoa não pode ser condenada por um A minha internet está horrível. Por isso que eu tô tentando resolver aqui, gente. Ô, Monark, não se pune golpe de Estado, Ivan, se pune a tentativa. Uma pessoa não pode ser condenada a um crime que ela não tinha capacidade de cometer. Já ouviu falar disso? Ô, Monark, presta atenção, escuta um pouquinho agora. Já falou bastante, agora escuta um pouco aqui. Deixa eu te falar. É que você só fala besteira, cara. Tá, vai, fala. O que você está dizendo aí é só besteira. Você fica falando o tempo todo a mesma coisa. O Barba confirmou que ela foi presa por passar batom. O que é besteira? Tá falando que o Barba é mentiroso? Mas presta atenção. Tá falando que o Barba é mentiroso? Uma tá coisa falando que tá mentindo aqui pra mim, é isso? O Barba é mentiroso. Não, ele colocou a opinião dele que ele acha que não estava. Que ele acha que não estava. A questão ali é, ela se juntou com um monte de pessoas que estavam ali com o objetivo que protestando, pô. Não era com o objetivo de destituir um governo legitimamente eleito, criar toda uma situação para que houvesse uma intervenção militar, para que os militares tomassem conta, para que o Bolsonaro voltasse dos Estados Unidos, aclamados por essa turba de gente mau caráter, digamos, de criminosos, porque são criminosos. A gente tem que colocar as coisas como elas são. Eu acho que essa mulher são criminosos. Ela praticou uma você é desumano, cara. Você é desumano, você é perverso, bicho. Quem justifica a prisão? Perverso, cara. Você é perverso. Se você está justificando a prisão dessa mulher porque ela passou a porra de uma estátua, batom numa estátua, nesse país de merda, tirânico do caralho, e se as pessoas vão lá e protestam, você tá de ok de colocar essa mãe na cadeia por 14 anos? Você Monark, já que o Brasil... Você é um servo do demônio, na minha opinião. Já que o Brasil é um país tirânico, o que você acha do governo brasileiro mandar investigar, por exemplo, vasculhar as redes sociais de possíveis pretensos que queiram vir estudar aqui no Brasil? Cara? O que você está falando? O que você acha disso? Já que o Brasil é um país tirânico, pode fazer ditador... trabalho de pesquisa, se ele quiser. Oi? Se o governo brasileiro quiser pesquisar na internet sobre pessoas, ele pode... Não, por exemplo, o que você acharia de, por exemplo, tem o Monark, é um cara lá, que é um americano que de repente queria vir estudar aqui no Brasil, mas ele vive criticando o governo Lula, e aí o governo Lula foi ver nas redes sociais dele, e aí o Monark não vai poder vir no Brasil. Eu acho que a gente tinha que aceitar esse cara com olhos abertos, com braços abertos no Brasil, porque se ele está criticando o Lula, ele não é um imbecil. Pois é, mas só que o governo norte-americano está fazendo isso, e aí? O que você acha disso? Acho uma merda. Acho uma merda, né? Pois é, aqui no Brasil não existe isso, você pode criticar, então nós não temos ditadura no Brasil. Para, cara, você mente que nem sente, né, cara? Vai se fuder, porra, eu tô isolado. Aqui no Brasil nós podemos fazer isso livremente. Tem um monte de gente aí, inclusive... Eu perdi dinheiro, perdi um monte de coisa, fui processado infinitamente pelas coisas que eu falo. Que mundo que tu vive, meu irmão? Você perdeu porque você andou em algum momento praticando crime. Você vai falar que eu cometi crime? É isso? Se cercou de pessoas... Você não procurou se informar, se formar, não procurou ter uma formação, e se cercou de gente muito ruim, muito mal assessorado, que não te tirou do caminho que você estava, porque do nada você começou a perder o juízo. Você é um agente do Estado, cara. Você é um NPC da máfia estatal. Eu não sou agente do Estado, eu não sou agente do Estado. Cara.